Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora e aproveite para olhar esse comentário que está fixado aqui no vídeo, porque você pode ganhar 20% de bônus ao fazer um cadastro lá na KTO. Hoje eu não quis arriscar no jogo do Galo, não. Apostei em Jamaica e Equador, obviamente no Equador. No balanço do barco ali eu saí ganhando hoje. Perdi lá no jogo de Portugal, mas ganhei, falando que o Juventude também ia marcar um gol contra o Flamengo para ficar com um pouquinho de coração ali também no jogo do Juventude, né? KTO.com é um lugar para você se divertir, mas só vai lá se você tiver mais de 18 anos, beleza? Usa o cupom CAMISA12, 1 e 2 no final. Bora falar de Galo e Internacional, cara, loucura como é que o futebol mexe com a gente. Eu passei o dia tenso, preocupado. O que um placar adverso hoje, com 11 desfalques, poderia fazer na vida do atleticano, na vida do Galo no campeonato. Envolve muita coisa, porque envolve motivação, a areia movediça que existe no fim dessa tabela, os planos que poderiam alterar lá na nossa disputa de Copa do Brasil e Libertadores, porque de repente você não poderia focar tanto nelas e esquecer o Brasileirão se sua campanha estivesse muito ruim lá. Então hoje minha cabeça ficou fazendo cálculo ali o dia inteiro. Já falei para vocês que eu fico lavando vasilha, dormindo, o tempo todo tudo que eu fico fazendo, eu fico pensando em mil cenários para o Atlético. E hoje era um jogo que me preocupava demais, demais mesmo. Entre os vários, de vez em quando eu deixo uns easter egg na tela assim, do cenário do pós-jogo, ou na minha camisa, ou em cenário, alguma coisa assim. Tem dia que não tem nada também. Mas hoje uma camisa aqui de 2015, quem vocês lembram quando vocês veem essa camisa? Lembro muito do Lucas Prato, mas como eu sou fã do Donizete, do General, eu sei o que é o nome dele nessa camisa aqui. E a minha geração, ela era muito traumatizada com o Internacional, principalmente em jogos lá. A gente já abria a tabela do campeonato e falava, esse jogo a gente perde e tal, que era o Inter lá. Né? Tanto que quando a gente ganha ali em 2015, tinha muitos jogos que a gente não ganhava do Inter lá. E aí a gente ganha do Inter lá em 2015, eu tuitei isso. Em 2016 a gente ganha lá também pela Copa do Brasil. Em 2017 a gente também ganha do Internacional. Não, 2015 nós ganhamos lá no Brasileiro, 2016 Copa do Brasil, 2017 pela Primeira Liga, 2018 Brasileiro, 2021 Brasileiro, 2023 Brasileiro e agora 2024. Então, cara, assim, é um time de camisa muito pesada, é um time com peças de qualidade, que zagueirinho lá do pênalti da cavadinha, eu tenho dificuldade de nome, vocês já não conhecem, tem muita dificuldade de guardar nome, é um bom zagueiro, inclusive, falei, nossa, tomara que entre em crise esse zagueiro e fica livre no mercado, porque o Galo estava precisando de zagueirinho. Eu falei, quem sabe tem alguma coisa aqui que interesse o Internacional, mas resolveram a bronca, ou pelo menos ele está lá até hoje. De qualquer jeito, uma camisa pesada com boas peças e um treinador que eu sei que a torcida do Galo não vai gostar do meu comentário, mas é um treinador que entende futebol, é maluco, tentando as ideias, pode estourar a qualquer momento, tanto que eu brinquei com meus amigos, tomara que o Cudê já tenha brigado com 2 no vestiário antes da partida, para estragar o ambiente lá, mas é assim, um treinador que dificulta a vida dos adversários. Então, hoje uma vitória gigante do Galo. Mas vamos falar de quem está aqui, do nosso treinador, do nosso técnico, que é o Gabriel Milito, que eu acho que é a pedra fundamental. A base do nosso prédio hoje é o alicerce desse time. O mérito da vitória, obviamente, de quem fez o gol, de quem entrou em campo, de quem calçou a chuteira. Mas, assim, eu acho que na prateleira, na hierarquia, assim, é mérito do Milito. Cara, esse cara tá com 1 milhão de problemas, ele tem bomba todo dia para desarmar, todo jogo você acha que o último jogo teve muito problema? Olha o que tem essa semana. Ah, você acha que essa semana teve muito problema? Olha a semana que vem. E esse cara vem desarmando bomba atrás de bomba e com uma serenidade, mesmo que diante das câmeras ou no microfone, não sei como está sendo internamente, mas na coletiva em que ele perde de 4 e na coletiva em que ele ganha fora de casa do Internacional, é o mesmo tom, a mesma capacidade de responder o questionamento, de explicar a ideia de jogo dele, de motivar a equipe, de respeitar seus atletas, algo que faltou para o Cudê,
de pensar no próximo jogo. São diversos fatores que fazem o Milito ser um cara fantástico e conhecedor de futebol, mesmo que você não concorde com as ideias, como a gente questionou a questão do Scarpa, mesmo que você não concorde com tudo. E que bom que eu falei isso também lá nas derrotas dele. Assim como eu estou falando que ele manteve o mesmo tom, assim como eu elogiei lá atrás, eu preciso reforçar hoje, porque estava falando na coletiva agora, e eu me peguei olhando para a tela e falando assim, cara, que ambiente diferente, né? Quando o Atlético contratou o Milito, aquela apresentação que vazou, eu nunca sei no Galo o que vaza de propósito, o que é intencional, mas aquela apresentação que vazou, você vê que o Galo analisou o perfil do treinador, inclusive mostrando alguns problemas que o Milito teve, algumas polêmicas que ele se envolveu lá. Por quê? Ele temia contratar outro Cudê, outro maluco, que poderia chegar na coletiva, aquela jogo no Mineirão, acho que o primeiro jogo naquela fase de grupos da Libertadores, perde 1-0, o time do Paraguai, à madrugada, quase 1h da manhã, a coletiva demorou hoje. E ele chuta o balde, depois repete isso contra o Bragantino no empate. O Filipão, que todo dia dá dor de cabeça para assessoria, que a assessoria fala, bicho, não dá, o cara treta com torcida e manda o torcedor não sei para tomar onde aqui, e dentro do estádio outra briga com o torcedor, e na coletiva um desrespeito com a imprensa. Então o Atlético parece que estava cansado de ter dor de cabeça com o treinador e trouxe um treinador e parece ter acertado no perfil dele. Falou, teve essas polêmicas, foi tipo um exame de psicotécnico, que aliás eu já fui reprovado 2 vezes. Não, nesse nível aí dá para trazer. Porque o Milito me surpreende positivamente. Eu não conhecia o profissional do dia a dia, é diferente você conhecer um profissional do futebol à distância, nos programas de Sport TV e ESPN, para você entender. Lá naqueles comentários e tal. E você conhecer no dia a dia. Quando você conhece o cara na derrota, na vitória, ao analisar o elenco, ao pedir reforço. Eu sempre sinto que as entrelinhas falam muito no futebol. Só que para o Milito não existe isso, ele não quer deixar nas entrelinhas uma ironia, uma indireta. Não, ele detalha. Ele detalha a ideia de jogo dele, ele fala realmente o que está incomodando, ele fala o básico do futebol, o clichê para levantar o astral da arquibancada. Isso é muito legal, cara. Você principalmente trazer o torcedor. Eu vou confidenciar algo que talvez não com autorização dessa pessoa, mas algo que é legal. Eu e o Bolivar, a gente conversava as chamadas de madrugada por telefone, e a gente falava sempre disso, do Atlético nunca poder se distanciar do torcedor. O Atlético nunca pode falar um idioma diferente da arquibancada, ele não pode ser um prédio frio, ele não pode perder o sentimento que ele tem. E, obviamente, todo mundo sabe tanto que o Bolivar fala, e eu de madrugada eu aplaudi aquele homem falando no telefone, por quê? Tem total razão. O Atlético tem que ter sintonia com a massa. Eu falei que o Milito é o alicerce, um dos pilares desse time. A massa é o que é a terra, é o solo desse clube aqui. Né? Sem ela não existe Atlético. Né? É Atlético e massa, uma só carne. Então, você não pode entrar em guerra com o seu torcedor como vinha acontecendo. E o Milito não, ele consegue explicar tudo do futebol, mas ter esse negócio do fogo que nós teremos no próximo jogo, a dedicação, o ímpeto dos nossos atletas. E hoje, na despedida da coletiva, ele fala, eu sempre senti que esse torcedor está ao lado do clube e eu faço parte dessa grande família, e a massa, e ele fala, a massa estará lá e vai jogar, e tem jogado junto com a gente, vai jogar. Não tem aquele clima de rixa, não importa o que o torcedor pensa, penso eu que o torcedor que não fique em casa, que só pode dar a opinião quem pagou o ingresso. Não existe isso mais no Atlético e, cara, isso é muito gostoso, porque você já tem dor de cabeça de convocação, de lesão, de goleada, de resultado adverso, de acústica para resolver na arena, de preço do ingresso. Você já tem problema demais, então tudo que você puder mastigar do básico, mastiga. Tenha um bom relacionamento com o seu torcedor no básico, então, e que bom que o treinador, que é o frontman, hoje o Milito, tem isso. Bom, vamos lá. Já gastei muito aqui para essa parte do Milito que eu achei que duraria 2 minutos. Gente, é impressionante. A coletiva demorou 1h04 da manhã agora. Eu falei, então vamos fazer um pós-jogo de 10 minutinhos. 10 minutinhos foi só para falar do Milito. Mas como falei para vocês, eu tinha muito medo do caos no Campeonato Brasileiro.
que os resultados ruins, jogar sem a torcida ali contra, que os jogadores entrassem numa fogueira pressionados, que o nervosismo afetasse ainda mais os meninos da base nos jogos que virão, mesmo depois da chegada dos reforços, da turma voltando às seleções. Eu tive medo desse inferno do mês de junho, qual o tamanho do estrago. E na moral, pro Fael, eu não estou falando em nome do torcedor, pro Fael, apesar das 2 goleadas, diante de tanto problema, hoje foram 11 desfalques, nós perdemos o Fux, perdemos o Scarpa para o próximo jogo, eu estava tremendo de medo do Paulinho tomar cartão e de não ter o Paulinho para o Atlético Goianiense, e já fico temeroso de tomar cartão contra o Atlético Goianiense, que é arriscado demais, porque ele não jogaria contra o Flamengo, que aliás ele fez um golaço ano passado, um golaço eu não lembro, mas que foi legal, a comemoração foi. Então assim, o mês de junho nós tivemos a goleada do Vitória e do Palmeiras, mas gente, diante da quantidade de problemas que nós tivemos, dos jogadores convocados, do número de departamento médico, dos jogadores com cartão amarelo, de tudo que a gente passou, eu acho que saiu até barato o mês de junho. Foram 2 goleadas doídas, uma na nossa casa, com o Palmeiras, que tem sido um adversário aqui de competições importantes nos últimos anos, de um Vitória que era lanterna, mas com vitória do Bragantino fora de casa, que não é um time bobo, com vitória contra o Inter fora de casa, segurando aqui um empate contra Bahia e Fortaleza em casa, não foi espetacular. Eu estou falando que foi assim, não foi a tragédia que tinha potencial para ser. São 11 desfalques. Vocês concordam comigo ou não? Quero que vocês deixem na caixa de comentário aí. Porque o Milito fala, a gente não negocia empate, a gente quer vitória. Claro que eu queria vitória contra Fortaleza, contra Bahia. Eu estou falando que o seu treinador, ele tinha um problema que virou 2, que virou esquema de pirâmide, que tinha 4, que tinha 8, que virou 16, que virou 32 problemas, e ainda assim ele conseguiu ganhar de 2 times fortes, uma camisa muito pesada que é a do Inter, um time de muito investimento que é o Red Bull Bragantino. Ele conseguiu um empate com Fortaleza, que hoje tem um placar muito interessante no Campeonato Brasileiro, que é um trabalho de longevidade do treinador, e conseguiu um empate com o Bahia, que está no G4 do Campeonato Brasileiro, ganhou do Vasco, né, 2-1, gol do Paulo Henrique do Vasco, acho que depois o Bahia fez um mesmo, acho que ficou 2-1 mesmo, que está lá na frente do Campeonato Brasileiro. Então eu preciso sempre mastigar e explicar nos mínimos detalhes para quem está assistindo em casa, porque a turma da internet vai falar, tá pensando pequeno, diferente do que você falou no Lateral Sport. Eu estou falando que diante daquele problema gigante que a gente tinha, ficou até barato. E teve um negócio que um torcedor falou, enquanto eu esperava a coletiva, aqueles negócios que o pessoal manda mensagem lá na Itatiaia, o torcedor falou algo muito interessante, que o time hoje não saiu atrás no placar. Aí, enquanto a coletiva não começa, deixa eu pesquisar aqui. Vamos que pauta pós-jogo. O Galo sofreu o gol primeiro contra Fortaleza, Vitória, Palmeiras, Bragantino, Sport, Penharol e Fluminense. 7. Marcou primeiro contra Inter, Bahia, Caracas e Fluminense. Não, contra o Fluminense o Cano marcou primeiro. Então o Galo saiu atrás em 8 ocasiões. Que é isso? O que eu arrumei aqui? Eu marquei Cano. Isso aqui é sono, gente. Do Fluminense teve um jogo. Rosário Central. Eu não anotei Rosário não, mas de cabeça aqui eu lembro a sequência. Então o Galo sofreu o gol primeiro contra Fortaleza, Vitória, Palmeiras, Bragantino, Sport, Penharol e Fluminense. Marcou primeiro contra Inter, Bahia, Caracas e Rosário Central. 7-4. Fábio, não é vantagem tão grande assim. Depende de qual que é a sua intenção na tabela. Minha intenção na tabela é lá em cima. Então, ainda assim, é um número de jogos muito grande que a gente deixou o adversário sair na frente. Achei curiosa essa mensagem deixada pelo atleticano que estava ouvindo a Rádio Itatiaia e quis trazer para cá, porque então mostra que a gente está deixando o adversário sair na frente. Eu, pelo menos, não tinha percebido isso. E curioso, porque eu fiquei pensando assim, será que é por causa daquela falta de pegada no meio que a gente falou, que é por isso ele voltou a batalha
para ficar um pouco mais à frente da defesa, já que estava sem Otávio e sem Alan Franco? Pausa no comentário. No fim da coletiva ele fala que está esperando a mensagem sobre o Otávio para saber se pode contar com ele no pós-jogo. Voltando para o comentário, será que é os zagueiros que não estão com qualidade? A gente questiona muito o Rabelo, por exemplo, que fez aquele pênalti bobo hoje. Em alguns jogos eu questiono aqui o Fux. A gente fala do Lemos. O Gemerson era muito questionado também pelo torcedor. Então, não consigo detectar agora assim qual... Porque quando você faz um comentário de futebol, você sempre traz a solução, meu ponto de vista e tal. Mas agora, assim, como o torcedor falou, eu fiquei, cara, será que é? Será que é o Batalha ali? Será que é uma falta de pegada meio? Será que a gente está se lançando muito ao ataque e está deixando exposta a defesa? Porque eu achei um número muito alto de jogos em que, nos últimos 11, 7 vezes o adversário saiu na frente. Hoje, por exemplo, a gente foi com 4 peças para o ataque. A gente foi com Paulinho, Hulk, Cadu, Palácios. Por mais que você tenha desenhos diferentes, 4 peças de ataque, né? E uma quinta que estava de lateral esquerda, que é o Scarpa. O Milito já falou que ele não negocia empate, que a característica dele é ofensividade, e é totalmente diferente do que era o treinador antigo, não só na educação, no comportamento no coletivo, na relação com o torcedor. E é curioso como que um clube rompe a ideia dele de um treinador retranqueiro para um que vai com 4 atacantes ali, por mais que, repito, o Palácios volte um pouco mais, né, faça mais o meio campo às vezes, ou o Hulk saia muito para buscar essa bola por dentro. Ele explica já no início da coletiva muito sobre o desenho do time, o posicionamento do Cadu, mas são 4 peças de ataque ali, né? Então você tem uma ideia de clube assim com o treinador e se rompe com ela totalmente, e não me assustaria se o Atlético daqui 2 anos, o tempo, espero que o Milito dure muito aqui, mas no futuro, sei lá daqui quantos anos, vier o treinador, ele volte para a característica do antigo treinador, porque futebol brasileiro é futebol brasileiro, nada me assusta. O fato é que a torcida gosta muito do estilo Galo doido, a torcida sempre pediu isso, mas até dar certo, até você comemorar uma vitória fora de casa contra o Internacional, tem momentos que é um Deus nos acuda enorme. Me surpreendeu o Galo ter ido para a trocação com o Inter já no começo do jogo, ter conseguido assustar em alguns lances. Claro que quando você enfrenta um time, eu repito, de qualidade, você vai sofrer contra-ataque vez ou outra. O Matheus Mendes já fez uma boa defesa no começo do jogo. O Wesley estava sendo muito chato. O Wesley, que jogou no Cruzeiro, estava sendo muito chato ali pela ponta. Mas ainda assim eu vi o Galo me surpreendendo. Tudo bem que você tinha peças fortes ainda. Você tinha ali o Hulk, o Paulinho, você tem o Scarpa, né? Você tem o experiente Mariano, você tem o Batalha no meio campo. No início do jogo você tinha o Zaratio, que outro nome de peso. Eu não estou falando as apostas, estou falando esses nomes que você tem que cobrar mais nesses momentos. Então você tem peças importantes. Espera aí que o trem está buzinando aqui. Você tem peças importantes, mas muito desfalcado. Então ainda por isso me surpreendeu o Galo ter ido para cima. Para a trocação mostra que realmente, por mais que a gente queira que às vezes, se não tivesse se exposto tanto contra o Palmeiras, não era goleada. Se não tivesse se exposto contra o Vitória, tanto era goleada, que é realmente a característica do Milito de querer ser protagonista dentro e fora de casa. Aí depois ele coloca o Rômulo ali, ele se fecha um pouco mais. Eu, como estava temeroso para esse mês de junho, talvez eu teria optado por ser mais reativo nesse caso, de entender a minha limitação nesse mês de junho. Eu não teria ficado tão exposto assim. Para a escalação de hoje eu não sei se eu iria de Palácios ou se eu colocaria o Pedrinho para compor um pouco mais o meio campo, né? Mas por não conhecer o Palácio. Porque na moral, gente, ele entra naquele jogo contra o Sport pela Copa do Brasil, ele entra uns minutinhos contra o Caracas, entra muito bem no último jogo, uns minutinhos, mas sempre minutinhos. A gente ainda não conhece ele. A gente já se precipitou em análise várias e várias vezes, pro bem ou pelo mal, queimando alguém de forma precipitada ou jogando confete em um jogador que talvez não tivesse rendido tanto tempo depois. Então quando eu falo incógnita para o Paulo Vitor, no jogo anterior, quando ele estava à disposição do treinador, quando eu falo em ponto de interrogação, eu destaco sempre que eu não estou queimando ou jogando confete. Eu estou falando que a gente não conhece a fundo até onde pode entregar o atleta. Então voltando.
Me surpreendeu isso, e ele tinha a linha ali de zagueiros, e o Mariano, cara, me surpreendeu positivamente, mas assim, nas alturas o que entregou no jogo. Printei os dados dele ali, as estatísticas dele do SofaScore, lancei lá no Twitter, lancei nos grupos de amigos, falei, cara, me surpreendeu o Mariano, né, a atuação segura. Se voltar lá no pós-jogo de 2020, 2021, eu falo sempre da inteligência do Mariano, e eu pego sempre a frase do Euler, o filho do vento, que se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje lá quando eu era moleque, eu correria 2 vezes menos, mas correria de forma inteligente. Sempre foi um monstro de interceptação, de disputas, né, de bola, né, de combates pelo chão, a capacidade de tempo de bola, de chegar primeiro que o adversário, mas o tempo chega. Por exemplo, a gente viu o Léo Silva, o tempo chegar para ele. Aquele 2019 ali, quando chega o momento de despedir, você fala, cara, por incrível que pareça, em 2015 eu já achei que o Léo Silva estava muito lento, e depois ele consegue voltar. Eu lembro de uma bola, acho que o Ricardo Oliveira, pelo Santos, deixa ele para trás muito assim. Eu falei, que triste ver o Léo Silva descendo a ladeira, e depois ele volta a ter boas atuações e ainda fica até o final de 2019. Mas a gente vê o Vitor nessa fase, né, de descer a ladeira de forma muito acelerada. O Hever a gente acompanhou até o fim da carreira dele aqui. Estou falando ídolos, campeões aqui no Atlético. E a gente teve um Mariano que a gente precisa destacar que não foi correta a renovação dele, que precisava ter uma renovação de elenco, que a diretoria teve uma preguiça de ir para o mercado ali, preferiu apostar no Mariano, que já demonstrava que talvez não aguentaria a sequência, mas nem por isso, pelo fato da gente considerar um erro, a gente não pode deixar de elogiar hoje a partida do Mariano. Para mim, o melhor em campo hoje, mas disparado o melhor em campo com a camisa do Atlético, essa vitória contra o Internacional. Por outro lado, citei agora há pouco o Pedrinho. Outro questionamento que eu me fiz durante o jogo é assim, nosso banco hoje não está nem com todas as opções que a gente poderia levar para lá, porque o Milito fala que não vai colocar no banco quem não está pronto para jogar no Atlético. E eu acho que não é bem assim, porque eu acho que a gente está levando para o banco quem não tem condição de jogar. Eu acho que vale isso para o Pedrinho e para o Kardec, porque o Pedrinho se despede nesse fim de semana da camisa do Galo, do clube, da instituição, muito respeitoso sempre com a camisa do Galo, mas assim, foi um prejuízo enorme para o clube nesses 2 anos, não rendeu nada, e nem nesse período com 11 desfalques, e agora volta o Igor Gomes, 10 desfalques, perde o Scarpa e Fux, 12 desfalques, ainda não sabe como dá a situação do Zarate, o Milito relatou uma dor no pubis agora na coletiva, mas com 12, 13 desfalques, ainda assim o Pedrinho não consegue assumir uma titularidade no Atlético, um jogador que exige muito do investimento. Eu acho que, por mais que o Caetano tenha aquele discurso, aquela postura de sempre blindar, elogiar, valorizar a função dele como diretor, mas foi um erro nossa a renovação. E o outro é o Kardec, cara, que por 6 meses a gente vai ter que arrastar a permanência dele aqui até o fim do ano, que é quando ele tem contrato. O Mariano também tem contrato até o fim do ano, o Gemerson tinha também, o Edenilson também tinha contrato até o fim do ano, mas Gemerson e Edenilson já saíram. De cabeça aqui eu não estou lembrando de outro atleta que tenha contrato até o fim do ano. Mas voltando todo mundo, eu deixaria o Kardec fora da lista de relacionados. Meu amigo, acha um destino para ser um empresário? Ah, não, quero ficar aqui. Então tá. Vai ficar fora da lista de relacionados agora até o fim do ano também, porque é um prejuízo incalculável para o clube, é um erro de mercado lá daquela janela de 2022, que a gente trouxe uma turma no meio do ano ali, que ou demorou a render ou nada rendeu, né, da turma que é de graça, que não existe de graça no mercado, você sempre paga luva, sempre sai caro. Enfim, agora é torcer contra a seleção do Chile para voltar o Vargas, torcer contra o Equador para voltar o Alan Franco, torcer contra o Brasil para voltar o Arana. Cara, me desculpem meus amigos convocados, meus amigos não sou amigo deles, assim, não tem essa relação de amizade, mas torcer contra porque eu pelo menos torço pelo Galo e acompanho as seleções até a Nacional, não tem aquele amor, aquele carinho. Se o Arana não estivesse lá, talvez eu ia vibrar um pouco mais,
mas agora eu tô pensando no Atlético, torcendo contra as seleções. Como eu joguei muito para cima hoje, preocupa um pouco mais um gol perdido pelo Paulinho, poderia sair caro, e o pênalti cometido pelo Igor Rabelo, porque foi uma dobra ali, marcação duplo. Fux está no lance, e na sequência, que era para ele dar, tipo, o Fux já cortou a esquerda, a direita do jogador adversário, né, a esquerda do Rabelo e do Fux. Então você já tem menos caminho ali para precisar cortar para ele já tem menos espaço. E você cometer um pênalti desse aí, você pode jogar por terra um grande trabalho que foi realizado lá no Sul. A saída do Zarate eu ainda quero entender um pouco mais, por mais que tenha falado da questão do Pubs ali, o Milito, mas nesse período de renovação de contrato, eu acho que o Zarate tem que estar mais à disposição, eu acho que o Zarate tem que entregar um pouco mais, mas se é uma questão física, foge do controle dele, só que eu acho que quando você joga na balança lá na renovação, você tem que colocar o tempo que ele está à disposição, o tempo que visita o DM, como está fisicamente. Eu acho que com essas informações internas, o Atlético precisa jogar tudo isso na balança, porque quando é o contrário, quando o atleta está em alta, o empresário, o atleta eleva, inflaciona e jogam lá em cima também. E como a gente bate muito na categoria de base do Atlético, e com razão, isso é uma postura que eu tenho desde que eu entrei no Alterosa Esportes também. Quem é fã de carteirinha lá do Alterosa Esportes, é que eu não falei essa frase pro Camisa 12 hoje, sabe que eu sempre fui muito crítico de como o Atlético pratica esse trabalho das categorias de base. A gente precisa destacar que hoje tentei esperar até agora, 00:30, para ver a súmula, não saiu se foi gol do Cadu. Eu considero o gol do Cadu. O Matheus Mendes quase pega o pênalti, pega no rebote, o jogador do Inter faz o gol, e o Rômulo no final. Então, assim, eu notei tudo que, se existe crítica como no Mariano, precisa existir aplauso hoje. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Matheus Mendes continua para o jogo contra o Atlético Goianiense. Na informação eu estou falando que deveria continuar. O Everson vai tratar a lesão, a inflamação, as dores, deixa o garoto ter uma sequência aqui agora, deixa o garoto pegar a confiança. E Caldeirão cheio, o estádio, o ingresso teve uma queda de preço aí. Eu acho que a gente tem que jogar muito com o Atlético no fim de semana. Cada jogo a vitória é mais importante que a anterior. Foi uma vitória fantástica contra o Bragantino, fantástica contra o Inter. Eu acho que a gente precisa dessa sequência, porque depois a gente já entra no mês de julho, onde a gente espera que a grande maioria dos problemas fique para trás. Então, assim, as torcidas se reuniram num bloco lá agora. Eu queria muito que aquela tática de clássico 10% acontecesse na Arena MRV. O que é o clássico 10%? Você junta todo mundo ali que é maluco e todo mundo canta o tempo todo, cara. O clássico 10% era o jogo mais legal de torcida. Tem uns vídeos do Camisa 12 que, se você entrar no canal, vai ter os vídeos mais assistidos. São os vídeos do clássico 10%. Caravana, quando tá muita caravana de torcida lá fora, a torcida também canta de uma forma diferente, porque tá maluco reunido. Então, gostei que reuniram as torcidas ali. Todo mundo precisa cantar a mesma coisa agora, todo mundo precisa estar junto, na mesma vibe, na mesma sinergia, para a gente colocar um clima diferente na Arena MRV, jogar junto, já que a gente está junto com o treinador, já que a gente conseguiu esse resultado importante, já que a gente está entendendo o tamanho dos problemas. Então, assim, compramos briga com quem tinha que contratar na internet, a gente reclamou, isso tem alcance, tem alarde, a rede social hoje realmente é o termômetro do mundo, chega nos caras, dói, machuca. Lá no campo, eu acho que a gente tem que jogar junto com o Atlético. Não é jogar contra o Paulinho, que perdeu o gol, contra o Rabelo, que fez o pênalti. Eu acho que agora, até a bola rolar, a gente desabafa, a gente bota para fora, mas lá é jogar junto com o clube. Beleza? Turma, obrigado. Acho curioso demais como que dá 29 minutos, todo dia o meu cachorro, vocês estão escutando o barulho, tec, 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 ela entende o pós-jogo, essa cachorra entende, e ela começa aqui já a se despedir de vocês também, lambendo meu pé, pedindo colo. Enfim, até o próximo pós-jogo, beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus aí. Dá tchau, Isabela. Tchau. Valeu, gente. Tchau.